administração que nós podemos ter, desde vida espiritual, vida pessoal, vida emocional, vida familiar, vida financeira. Como é visto o perfil administrativo na vida de um cristão? Esses são os temas que nós vamos tratar, tá bom? Vamos lá, página número 4, definições e conceitos. A palavra mordomia sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Entre nós, a palavra mordomia adquiriu um sentido negativo, principalmente por se associar muito com respeito a alguns dos nossos políticos, com suas regalias e favores concedidos, especialmente pelos governos e também alguns funcionários públicos, as mordomias. Sempre essa palavra ficou meio banalizada, ficou levada para o lado pejorativo. Esse cara tem muita mordomia, né? As mordomias de um político, as mordomias de um servidor público, funcionário público, enfim. Mas não é bem assim. Ou ainda, quando pensamos em mordomo, pensamos num romance de um filme policial em que o mordomo sempre é o que colocou chumbinho no café. Então, sempre mordomo é aquela novela onde o Jaime, ou aquele senhor alto, né, muito elegante e talvez com uma aparência um tanto maquiavélica, fria, sóbria, né, nos transmite às vezes desconfiança. Então não é bem isso. Mordomia na Bíblia é tudo que se refere à administração, tudo que é a gestão. E mais do que nunca nós como igreja temos que salientar esses temas. Por quê? Porque há muita falta de gestão, de administração dentro da igreja, dentro do perfil cristão. Há muita gente muito desorganizada, né? Desde uma desorganização emocional, e vemos quadros aí críticos de líderes surtando por desequilíbrios e desestruturas emocionais. Nesse mundo, eu tenho ensinado isso ultimamente, nesse mundo competitivo, é um mundo de muitas demandas. Os perfis hoje em dia, essa coisa fictícia de perfis ilusórios, né? As pessoas estão acabadas, tristes, mas querem mostrar em redes sociais o que elas não são, o que elas não têm, querem mostrar muito, aparentar. Isso no meio cristão se vê muito, né? Quem é o melhor? Olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha o que eu estou fazendo, olha... Enfim, a demonstração desses perfis, muitas das vezes, gera um ego maligno, um ego com base em interesses pessoais, humanistas, e aí surgem as depressões, né? Onde o perfil de igreja é mais ter, obter, fazer, do que uma vida santificada diante do Senhor. Então aí as pessoas, porque às vezes não conseguem fazer, porque não têm, porque não aparentam, entram em parafuso. Então não é bem isso. Mordomia é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, a mordomia vem do céu, a glória, a unção do poder do céu. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Alguém lê para mim se já achar aí. 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4,10, se não acho, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então presta atenção, a mordomia serve para ministrar. Lembra de unção? Ministério é tudo que vem de Deus para. Tudo que vem de Deus para eu fazer em função de alguém. Tudo que vem de Deus que veio através da unção para ministrar. E aqui diz, segundo o dom que recebeu, ele vai ter que ministrar uns aos outros. Como bons despenseiros. Essa palavra despenseiro, no original está como diáconos, muitas das vezes, e outras das vezes aparece como economista. Oikonomos, que significa economia, economista, ou diaconia, o servidor. Literalmente, despenseiro é quem cuida da dispensa. Quem tem acesso à dispensa, onde estão
todo tipo de materiais, suprimentos, alimentos, materiais, ferramentas que são fundamentais e ferramentas para poder gerir e fazer e conquistar alguma coisa. Então, nós somos esses despenseiros do reino para a glória do Senhor. Outra coisa que fala aqui, fale de acordo com, dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então nós vamos usufruir como dispenseiros, como administradores, como gestores da graça, da dispensa da graça. Olha que coisa linda. E a gratuidade de Deus, ela é multiforme, ela é sobrenatural, ela é ilimitada. Então nós vamos ser os conectadores dessa sublimidade gloriosa que é a graça, com seus conteúdos, riquezas abundantes, e tratar disso para ministrar a alguém, para ministrar a pessoas, a situações, a lugares, enfim, glória a Deus. Então, saiba que você é um dispenseiro real, em nome de Jesus, dispenseiro do rei, tá bom? A mordomia, oikonomia, grego significa administração de um lar. Oikos é casa, já falamos sobre isso aqui, oikos é casa, vou escrever casa com K, casa, e nomos, gestão ou administração, E quem foi o primeiro gestor? Quem pode me dar uma ideia aí? Quem foi o primeiro administrador? O homem no Éden, foi o primeiro gestor. Ele recebeu 8 ordenanças de administração e de gestão, que se nós as seguimos, nós vamos ter sucesso. E se forem bem aplicadas, não vou entrar nesse tema, porque isso dá um estudo bem legal, né? Sobre que o processo de dominar, processo de administrar, processo de frutificação, 9 processos, até o processo de cultivar, tudo isso são processos no homem, os quais se perderam quando ele cai. Quando ele cai, ele perde a gestão do jardim no Éden. Não esqueça que não é do Éden, porque o jardim não se chamava Éden. Éden é o jardim do... Não. Não é um jardim no Éden em si. Então é diferente do Éden. E ele era o maior gestor, ele só administrava. Quando ele recebeu a punição, o fruto da sua desobediência, o que acontece? Ele teve que lavrar a terra, ele teve que arar a terra com o suor da testa, agora ele vai ganhar o seu fruto. Olha que coisa difícil. Então, mordomia já é um plano em si, uma proposta santa desde o início para que o homem pudesse usufruir. E a administração bem feita terá usos e frutos magníficos diante da presença do Senhor. Diz respeito também à administração dos deveres ou bens pelos quais a pessoa é responsável. Quais são as responsabilidades de um bom gestor, né? E quando se fala em gestão, sempre se explora esse tema com diretrizes. Já viram livros, principalmente de administração, ou temas de livros, 7 passos para alguma coisa, 10 passos para alguma coisa, 12 passos para alguma coisa. Então, essa dinâmica processual, sistêmica, que nos ajuda muito, chama a atenção de quem de fato precisa ser organizacional nessa questão de administrar, geral, a sua vida. A ideia tem suas raízes na instituição da escravidão. O Senhor nomeava um escravo para administrar o seu lar, ou seja, desde a antiguidade, os que serviam na casa, os que estavam nessa gestão, havia alguém mais velho, que estava com mais experiência, que tinha a confiança do seu Senhor, e ele é quem estava gerindo os bens, enfim, tinha confiança de poder depositar a administração nas mãos dele. Temos aqui um exemplo muito bonito de administração, que é o próprio José, sendo ele um escravo, né? Deus o honra numa gestão boa, como a gestão pode, principalmente na bênção de Deus, como pode te elevar, como pode te fazer crescer. Se nós entendêssemos como nós precisamos ter uma gestão boa, desde o perfil humano, emocional, pessoal,
e assim abrir esse leque para outras coisas, como Deus quer de fato te exaltar na terra e te prosperar em todo sentido. Então, José, meu irmão, quem é capaz de investir num presidiário aqui? Eu já entrei em cadeia para orar, já entrei em cadeia para pregar. É coisa triste, gente. É horrível, não tem outra palavra. É horrível. Não sei se alguém já entrou em presídio aqui. É coisa assim terrível. É um lugar que não dá vontade de entrar. Não dá vontade de entrar. Quem é capaz de investir num presidiário? Ninguém quer, porque o cara está condenado a 10, 20, 30 anos de prisão. Ninguém quer, ninguém quer. Agora, eu digo para você, hoje eu não estaria ministrando aqui se Deus não tivesse investido no presidiário. Meu avô era um presidiário e aceitou a Jesus na cadeia. Então, José era um presidiário. Deus se move na sua sobrenaturalidade e canaliza tudo, e esse presidiário se torna um governador, o segundo depois de Faraó. Uau, será que isso é possível? Aonde será que Deus quer te levar? Então é coisa maravilhosa. Outra coisa importante, a ideia comum da mordomia é encontrada em várias passagens no Novo Testamento, notavelmente na parábola do administrador infiel. Você vai ver a parábola dos 8 talentos. Se alguma Bíblia tem aí a parábola dos 10 talentos, coloquei do lado 8 talentos. Não existe a parábola dos 10 talentos, tá bom? Não sei quem inventou a parábola dos 10 talentos. Outro dia eu estava recalcando lá em São Mateus, quando Jesus, depois que ele ressuscita, serão bem-vindos. Tem lugar lá para 2, senta lá os 2. Senta lá juntinhos os 2. Serão bem-vindos, amém? Então, o que acontece? As descrições em si do que é essa gestão administrativa aparecem nas parábolas, aparecem nas histórias, aparecem nas próprias passagens bíblicas de homens santos, homens usados por Deus. O próprio Jesus pensa em alguém que trouxe ensinamentos de gestão. Pensa em alguém que trouxe ensinamentos preciosos, os associando à vida cristã. E ele sempre numa alegoria, né, porque toda parábola pode trazer exemplos alegóricos ou exemplificando, né, porque ele estava sempre exemplificando, traz a ideia de como um cristão precisa ser um bom gestor. Então há uma demanda maior do que nós pensamos em gestão para o cristão. Quem concorda com isso? E nós precisamos saber muito mais do que isso, muito mais do que simplesmente achar que vamos nos manter. Já vou falar sobre manutenção, como tem gente que está só na manutenção e Deus quer fazer algo a mais pela sua vida e está exigindo algo a mais da sua vida.